aula passada, conteúdo que a professora Fernanda passou. Alguém quer tirar alguma dúvida antes de a gente começar o conteúdo novo? Esse silêncio das aulas, assim, à distância é maravilhoso. Ninguém sabe, né, se estão entendendo, se estão presentes, tem várias possibilidades, né? Sim. Se só Legal, botaram o nome para dizer que estão ali, a gente nunca sabe. né? Botou a aula para lavar uma louça, né? Fazer uma comida. A Sueli só dá risada ali, ó. Comigo ou contigo aí, Guilherme? Exato. A gente vai ficar revezando um outro? Aí seria eu. Pode começar. Pessoal, então hoje a gente tem basicamente dois assuntos assim relevantes, que é então a parte de tabelas, né, que a gente vai ver na aula aqui, e a gente vai apresentar o trabalho para vocês também hoje, né, qual é a atividade da disciplina. Então, começando pelo conteúdo aqui, acredito que todos estejam vendo aqui a minha guia, né? Então, o que a gente vai trabalhar hoje? Parte de tabelas, né? Então, se a gente quer colocar uma tabela, né, se a gente quer inserir alguma coisa, a gente já tem uma aba aqui, uma pronta, né? Que é a inserir. Então, a gente vem aqui em inserir, a gente tem aqui, a gente já viu os objetos na aula passada, né? Imagem, outras coisas assim. A gente tem também, então, a questão da tabela aqui, tá? Quando eu insiro uma tabela aqui, eu venho aqui do lado, ó, ele me dá a opção de eu já colocar uma forma meio rápida aqui quantas colunas e linhas eu quero, tá? Eu vou colocar aqui um número qualquer, para a gente entender o que é cada coisa. Então, assim, ó, quando a gente fala em linhas, tá? A gente fala nesse sentido. Isso é uma linha. Né? Quando a gente fala em colunas, a gente fala nesse sentido. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas linhas, né? E eu tenho uma, duas, três, quatro colunas. Eu tenho duas linhas e quatro colunas. E essa tabela, então, de duas linhas e quatro colunas, ela é feita de células. Então, o que são células, né? Célula é esse único elemento aqui, ó, essa caixinha. Tá? Isso aqui é uma célula. Então, eu tenho algumas células, né? Tenho linhas e tenho colunas. E esses são os principais elementos de uma tabela. Tá? Células, né, que são os elementos individuais, as colunas e as linhas. Tá? Entendendo isso, a gente entendeu basicamente uma tabela. Tá? Então, aqui na hora que a gente for inserir, tá? Quando a gente vir em tabela, a gente pode aqui então escolher ó, quantas colunas e quantas linhas, tá? Quando ele marca em azulzinho aqui, é o que a gente vai selecionar. Então, ele tem um limite aqui, é bem grande, dificilmente a gente vai usar todo esse limite, tá? Então, assim, a gente consegue fazer uma tabela bem grande, tá? Uma vez que a gente seleciona aqui quantos a gente quer, a gente só dá um clique e já vai criar aqui para nós. Tá? E o que a gente pode fazer com essa tabela? A gente pode inserir objetos e coisas dentro dessa tabela, como a gente viu na aula passada, as imagens e formas, né, os desenhos, a gente pode colocar essas coisas aqui dentro, né, a gente pode colocar também texto. Então, a gente pode escrever né, o que a gente quiser dentro de cada uma dessas células. Pode escrever o que a gente quiser. Então, uma vez escrito o conteúdo aqui dentro, a gente pode formatar ele assim como a gente viu a formatação da primeira aula. O que a gente vê de formatação de texto? A questão aqui né, do estilo da letra, a gente pode aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho, a gente pode colocar como negrito, itálico, toda a formatação de texto se aplica para o texto que está dentro da tabela também. Né? Então, uma vez que a gente formata texto dentro da tabela. A gente pode vir aqui, por exemplo, e alinhar, então, tudo centralizado, por exemplo. Então, agora fica mais bonitinho, né? Fica centralizado. Caso seja do interesse, a gente pode deixar alinhado né, à esquerda ou à direita, como for melhor né, para o layout que a gente quer, para a estrutura que a gente está querendo mostrar. E a gente tem algumas opções específicas, então, que a gente trata das tabelas. O que seria isso? Por exemplo, selecionando aqui, tá, a gente pode vir aqui em cima, ó, ele abre umas opções a mais, olha só. Se eu deixo clicado fora, não tem essas opções aqui em cima, né? Se eu clico dentro, ó, ele abre para mim algumas opções. O que são elas? Esse baldinho aqui, ó, é para a gente trocar a cor do fundo da célula. Tá? Por exemplo, vamos colocar uma cor azul. Olha só, agora a célula ficou com um fundo azul. A letra do texto continua preto, né? Porque a cor da escrita, né, como a gente já viu nas outras aulas, a gente muda aqui em cima.
né? Aqui, por exemplo, eu poderia mudar a cor da letra, né? Mas a cor da célula a gente muda nesse cantinho do menu aqui. Beleza, então a gente pode colocar várias cores. Deixa eu selecionar aqui outra. Vou colocar um vermelho, para agradar os colorados também. Vamos colocar um roxo, com um laranja. Então, a gente pode trocar quantas cores a gente quiser. Caso eu não queira mais, não, eu não quero, tá vermelho, não quero mais, quero voltar ao normal. O normal, pessoal, é transparente, não é branco, tá? Branco também é uma cor. Então, a gente pode selecionar a célula da mesma forma que a gente trocou para vermelho, né? A gente vem aqui e põe transparente. Pronto, voltou a ser como era, não tem cor nenhuma, né? Essa é uma então, das características da tabela. Tá? A gente pode ainda, então, trocar a cor aqui das laterais, das linhas aqui, né? Então, assim, a cada célula, ela tem, né, 4 linhas, né? A linha da esquerda, a linha da direita, a linha de cima e a linha de baixo. Algumas linhas são em comum com outras células, né? Aqui, por exemplo. Mas a gente pode, então, selecionar uma linha, clicando assim em cima, ó. Quando... Deixa eu aumentar, acho que vai ficar mais fácil de ver. Quando eu coloco o meu ponteiro do mouse, tá? Esse que eu mexo aqui, ó. Em cima da linha, ó, ele muda o cursor. Fica um símbolo diferente, né? Então, se eu seleciono, ó, cliquei uma vez, ele selecionou. Uma vez selecionado, eu posso vir aqui, ó, nesse íconezinho aqui, tá? E trocar, então, a cor da borda. Vou colocar amarelo. Olha, agora essa linha... Ah, ficou muito ruim de ver. Vou colocar uma cor mais fácil de ver. Um vermelho. Ó, agora ficou vermelho aqui, né? É preto as demais e essa ficou vermelha. Então eu posso selecionar as que eu quiser, né? E ao mesmo tempo eu posso, se eu tiver aqui dentro, eu só clicado aqui, ele tem essa setinha para mim aqui que eu posso clicar e selecionar também. Então aqui, ó, dessa forma aqui eu seleciono todas as linhas, tá? Então dessa célula, né, no caso. Então ele pegou todas as linhas. Se eu clico nessa opçãozinha aqui, ele pega todas as linhas internas, tá? Então, assim, essa célula não tem linha interna, né? Linha interna, por exemplo, seria essa linha do meio aqui, na tabela toda. Tá? Seria a linha interna. Então, a célula em si não tem. Eu posso pegar só as externas, posso pegar só a de cima, né? Como eu fiz antes com a de baixo. Posso pegar só a de cima, só das laterais. Eu posso escolher a que eu quiser. E vindo aqui, então, eu posso alterar a cor dela. E além da cor, pessoal, eu posso alterar, então, a espessura, que é a grossura dela, digamos assim, e também o formato dela. Não é bem formato, mas assim, aqui a gente tem uma linha contínua, né? O que que é isso? Ela está presente do início ao fim. Né? É como se tivesse colocado uma caneta e riscado sem tirar a caneta do papel. Né? Então, mas eu posso trocar isso, posso fazer ela como pontilhado. Então, eu clico nela aqui, venho aqui para a questão da largura, né, que é a espessura que eu falei. Então, a gente está em um ponto, eu posso diminuir ou eu posso aumentar. Ó, por exemplo, eu posso deixar bem largo, né? Vou voltar aqui. Então, eu deixei no 1, que é o padrão. E eu posso, então, trocar aqui o estilo, ó. Contínua, com um pontilhado e um pontilhado um pouco maior. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu dar um... E, olha só, fica um pontilhado, ó. Em vez de ser contínuo, fica um pontilhadinho. Vou trocar aqui para o outro lado. Esse aqui é um pontilhado um pouco diferente. A gente pode fazer isso em quantas a gente quiser. Ou em todas, né? Como for melhor. Vou voltar. Beleza. Alguma dúvida até aqui agora, pessoal? Todo mundo entendendo? Tá tranquilo? A princípio é para ser um conteúdo bem de boa, assim. Mas sempre pode gerar dúvidas. Não se acanhe, não fique com vergonha de perguntar. Beleza? Tá. Então, aqui como a gente viu, a gente tem a questão das cores, né? Deixa eu zerar aqui a minha tabela. Deixar ela toda transparente. Essas linhas pretas, com ponto e continha.
Tá, beleza, aqui minha tabela está do zero. O que eu posso fazer, então? Algumas coisas que a gente pode fazer para ficar, né, para ficar legal, depende do trabalho que a gente for fazer, é pertinente. Então, eu posso pegar essa linha aqui, por exemplo, ó, eu posso deixar ela branca. Olha só, parece que eu tenho uma caixinha grande, né? Aqui, na verdade, ela está dividida em duas, né? Então, se eu for escrever um texto aqui, vai ficar, ó, vai dividir, a linha está aqui, a célula de baixo não vai ser afetada, né? É outra célula, tá? Só que ele fica parecendo que é uma só, né? É bem legal. Caso a gente não queira fazer assim, caso que a gente queira que ela realmente se torne duas, tá? A gente tem um recurso que a gente chama que é mesclar célula. Então, o que é? Vou selecionar aqui as duas, vou clicar com o botão direito do mouse, tá? E a gente tem aqui embaixo, mesclar células. Uma vez mescladas as células, agora sim, agora de fato isso aqui é uma célula só. Olha só, agora isso aqui é uma célula só. Não são mais duas que parecem uma. Agora é realmente uma só. Aí eu posso fazer isso tanto nessa direção quanto nessa direção. Eu posso fazer isso com uma, duas, três células, com a tabela inteira, tá? É indiferente. Por exemplo, ó, posso pegar a tabela inteira e mesclar. Ó, virou como se fosse uma célula grande só. Né? Na verdade, é isso que acaba resultando. Né? É uma tabela de uma célula só. Então, a gente tem vários recursos que a gente pode utilizar. A gente pode ainda clicar aqui na tabela e vir em propriedades. Tá? Propriedades, a gente pode tratar a tabela de uma forma mais ampla. Tá? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode definir a largura das colunas. Tá? A gente pode definir a altura das linhas. O que é a altura das linhas? Tá? A altura é esse tamanho aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu posso aumentar a altura das linhas, né? Então, eu posso aumentar também aqui, ó, aumentar ou diminuir a largura das colunas. Eu posso fazer isso manualmente aqui, que nem eu estou fazendo agora, tá? Ou eu posso fazer através de números, de uma forma mais geral, quando eu clico aqui com o botão direito e venho em propriedades. Tá? Então, aqui eu posso fazer mais genérico, posso tratar de uma forma numeral aqui, fica mais preciso, digamos assim, né? Então, a gente pode também pegar o alinhamento aqui da célula, né, da tabela. A gente pode fazer isso ali pelo menu que eu mostrei para vocês antes do texto. A gente pode fazer por aqui. A gente pode colocar a cor de fundo aqui da tabela, a borda. A gente pode trocar de uma forma também geral. Aqui é uma forma de a gente mexer na tabela de uma forma mais geral, assim, mais ampla. A gente tem vários recursos num lugar só. A gente pode fazer várias coisas. Ou a gente pode pegar esses recursos, a gente já viu todos eles, né? Só que de forma um pouco mais espalhada, através dos menus aqui, né? A gente ainda tem a questão aqui para inserir, tá? Por exemplo, aqui eu inseri uma tabela, né, de duas linhas. Ah, mas eu quero colocar mais uma linha agora. Eu posso clicar com o botão direito, onde eu estou. Eu posso inserir as linhas, né, ou inserir as colunas a mais. E aqui ele me diz a posição. Por exemplo, o meu cursor está aqui, né, na parte de baixo. Se eu clico com o mouse e clico com o botão direito, então, ó, inserir linha acima. Ele vai colocar uma linha acima de onde eu estava. Tá? Então, ele criou essa linha aqui. Essa aqui era a linha que eu estava. Por exemplo, agora eu vou de novo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou aqui de novo, vou inserir mais uma linha acima. Olha só, ele colocou uma linha entre essas duas. E assim eu posso adicionar quantas linhas eu quiser. Tanto acima quanto abaixo. Tá? Onde eu clicar para ele ir, ele vai colocar para mim. Assim como a gente coloca mais linhas, a gente pode colocar mais colunas. Então, eu posso vir onde eu quero adicionar uma coluna do lado esquerdo aqui. Então, eu vou me posicionar aqui em teste 3, clicar com o botão direito, coluna esquerda. Eu vou colocar uma coluna aqui entre o teste 2 e o teste 3. E assim eu posso fazer no teste 4, eu posso vir no teste 3 e colocar uma coluna direita nova, né? Então, botão direito do mouse, nova coluna direita. Né? Assim eu posso ir adicionando. Né? E assim também, como a gente adiciona linhas e adiciona colunas, a gente pode excluir linhas e colunas. Da mesma forma, eu vou na coluna ou na linha que eu quero excluir, clico com o botão direito e venho aqui em excluir. Linha, coluna, tabela, né, o que eu desejar excluir. Aqui, por exemplo, eu quero excluir essa coluna, excluir a coluna. Quero vir aqui em teste 6 excluir essa linha,
cliquei com o botão direito, excluir linha. Deixa eu dar um permitir aqui, mais colega entrando. Então a gente pode adicionar e excluir de uma forma bem simples, né? Sendo pelo botão direito do mouse aqui na tabelinha, a gente tem as opções aqui então. E ainda a gente tem a opção, por exemplo, se a gente regula assim, às vezes a tabela ou alguma coisa assim, a gente pode ainda vir aqui, a gente tem a opção de distribuir aqui, tá? Tanto as linhas quanto as colunas. Ele vai fazer uma organização, uma coisa mais homogênea. Ah, eu fiz, ó, deixei assim, agora ficou assim, vamos lá, fazer um troço bem estranho. Ó, ficou bem desorganizado, né? Eu posso clicar aqui com o botão direito, distribuir colunas, que são as minhas colunas que estão desalinhadas, né? E ele vai deixar bonitinho para mim. Ele vai deixar todas com o mesmo tamanho. Tá? Assim como eu posso fazer com as linhas. Por exemplo, eu posso ter uma linha assim. Deixa eu ver aqui, vou colocar uma linha mais. Ah, esse é o limite mínimo. Posso colocar uma maior. Ficou tudo desregulado. Eu posso vir aqui também, distribuir linhas. Ele vai deixar todas do mesmo nível. Então, assim, vocês podem ver, eu tinha umas muito grandes. Né? Então, ele vai pegar essa média. Então, ele vai pegar as muito grandes, vai pegar as menores, vai fazer uma média, vai colocar todas elas iguais. Então, se eu quero que todas reduzam bastante, tem que reduzir algumas aqui. Ó, reduzir duas para o mínimo aqui. Acho que ainda não vai ficar no mínimo, vamos ver. Distribuir linhas. Ó, ainda ficou um pouco grande. Porque ele distribui igualmente, ele pega a média dos tamanhos, né? Ele não pega o menor tamanho ou o maior tamanho, né? Distribuir de novo. Deixa eu agora ficar mais parelho. A gente tem basicamente essas opções na tabela. Tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Eu passei muito rápido em alguma questão. Como é que tá aí para vocês? Tá fácil sim, então. A gente pode pedir para todo mundo criar um monte de tabela agora, inserir um monte de coisa dentro, tá de boa. Eu posso copiar a tabela também, pessoal. Clicar com o botão direito. Desculpa. Selecionar a tabela, dar um Ctrl C no teclado, né? E embaixo dar um Ctrl V. Posso copiar assim a tabela, posso colocar a tabela dentro de outra tabela. A gente tem várias opções aqui. Pessoal, de tabela, basicamente era isso. Basicamente era isso, assim, vai para ver umas opções mais básicas. Não sei se a professora Fernanda quer complementar algum assunto de tabela, né, alguma coisa sobre, mas a Acho que princípio, pode mostrar falar. como é que série figura dentro das tabelas. Ah, beleza. Pessoal, então a gente insere as coisas dentro da tabela, da mesma forma que a gente insere no documento normal. Assim, não tem grandes mistérios, né? Assim como a gente faz para inserir no documento, a gente faz para inserir numa tabela. Então, por exemplo, a gente vem aqui, entra na célula que a gente quer colocar o conteúdo, né? A gente vem em inserir, lembrando, né? Quando a gente quer colocar alguma coisa para dentro do documento, uma imagem, né? Um desenho, qualquer coisa, a gente sempre vem no menu inserir, né? Então, eu venho em inserir, ó, deixei meu cursor aqui no meio, na célula que eu quero. Venho em inserir, posso vir em desenho, novo. Não sei se vocês conseguem enxergar o desenho agora, né? Mas não é tão importante. Vou colocar uma estrela. Deus que deu estrela. Não sei a estrela, vou botar um coração. Não achei a estrela. Tá, desenhei um coração, vou dar um salvar e fechar aqui, né? Com um desenho. Olha só, ele já inseriu aqui para mim. Onde eu tinha deixado o meu cursor, né? Então, assim, a gente sempre vai colocar o elemento onde a gente deixar o cursor. Então, o meu cursor está piscando aqui. Se eu for inserir uma imagem, uma coisa, ele vai ser inserido nesse local aqui. Tá? Vamos colocar uma imagem aqui agora. Vou colocar aqui embaixo. Embaixo do coração. Inserir imagem. E agora, será que eu tenho alguma imagem no computador? Vamos ver. Essas horas que a gente abre assim o computador, eu fico com medo de entregar alguma coisa. Vamos ver.
fazer o download aqui de uma imagem rapidinho. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou deixar o cursor na célula que eu quero inserir, inserir, imagem. Eu vou pegar uma imagem que está no meu computador, né? Eu podia ter feito a pesquisa aqui dentro, né? Na hora eu não pensei. Venho aqui no meu computador, selecionei a imagem, vocês não estão vendo, né? Não, mas abri. Só selecionei a imagem. Olha só, ele já colocou aqui dentro para mim. Deixa eu alargar ela aqui. Ó, agora a imagem está inserida aqui dentro da minha tabela. Assim, para inserir objetos e tudo mais, é bem tranquilo. Para centralizar, a gente centraliza que nem texto, né, pessoal? Então, quando a gente escreve alguma coisa que eu mostrei antes, né, do teste, a gente quer centralizar, a gente usa essa opçãozinha de centralizar, que a gente centraliza o texto normal, né, esquerdo, direito, justificado, a gente centraliza no meio, assim também é com os objetos, tá? A gente está trabalhando com tabela, né? Então, seleciona o objeto e centraliza aqui nas opções de texto, tá? Então, a gente pode adicionar imagens, objetos, texto, o que for, né? Pode colocar texto também com imagem, né? Por exemplo, eu cliquei dentro da célula aqui, eu posso complementar, né, com texto aqui dentro, posso colocar o texto aqui na lateral e fazer uma coisa mais bonitinha. A gente pode, é super editável, assim, a gente é bem livre, assim, para fazer várias coisas aqui dentro. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo certo? Então tá bom. Nossa senhora, que silêncio, né? Vocês estão bem, gente? Tem gente aí do outro lado? Acho que estão tudo olhando para o tela aqui pra... Vamos ver. Pessoal, se vocês não têm mais dúvida, então acho que a gente pula para explicar o trabalho para vocês, então. Nenhuma dúvida? Sim, não, um pouco. Podem perguntar, pessoal, não precisem ficar com vergonha. Não? A Bruna disse que não. Oi, Bruna. Oi, Sora. Está travando, não consigo ouvir vocês. Ah, agora eu entendi. Sabe por que, Guilherme, que eles estão tão quietinhos? Que o Grêmio está jogando. Deve ter gremista aí. Seu João, acho que é gremista ou era colorado, não lembro. Ai. Por isso, viu? É sério? A Kathleen é colorada doente. Deixa eu ter que transferir a tela agora. Perderam. Não fala isso, eu sou gremista, não fala que perderam. Sério que perderam, Kathleen? Ai, como tu é. Não, o jogo não acabou ainda, começou a 7. Não vem me enganar. Faz isso, não faz isso pro professor. Vamos ver. O Grêmio tá perdendo. Tá. Pessoal, então essa é a descrição do trabalho, tá? Basicamente, tá? Aqui na descrição, a única coisa que eu peço que vocês desconsiderem, que eu vi aqui depois, é que tá aqui enviar por e-mail, tá? Não é por e-mail, a gente tem um espaço no Moodle que vocês vão submeter. Assim como vocês estão fazendo com as atividades, tá? Vocês vão ter um espacinho ali para vocês colocarem também e enviarem por PDF, tá bom? Então aqui o documento, ele basicamente sintetiza o que a gente vai explicar agora.
mas assim, ó, ele traz para vocês recapitularem depois, se vocês tiverem dúvida, o que tem que ter. Tá? Então, assim, basicamente, o trabalho da atividade, a atividade da disciplina, tá? O trabalho da disciplina, é vocês desenvolverem um artigo, né, um documento, sobre o que vocês quiserem, vocês escolhem um assunto, né, delimitem um assunto. Se vocês quiserem utilizar em concomitante com alguma outra disciplina, que vocês têm que fazer algum trabalho, de repente vocês têm que fazer algum trabalho de história ou de alguma outra disciplina, vocês podem utilizar, tá? Porque a nossa parte, mais nossa parte avaliativa, é a parte técnica, né, então, assim, de ter os elementos que a gente está cobrando aqui, né, do documento, né, as margens, de ter aqui os elementos que a gente vai pedir para vocês, né, e também de ser coerente, né, então, assim, o artigo, né, o trabalho tem que ser coerente do início ao fim, não adianta colar um monte de informação lá e tá tudo certo, tem que ser um trabalho bonitinho, né, acadêmico ali, você tem que ser bem estruturadinho, tem que fazer sentido, né, do início ao fim, mas vocês podem utilizar de outra disciplina, né, e também entregar para a gente. Tá? Então, assim, tem alguns elementos que a gente pede aqui e que a gente quer que esteja no trabalho de vocês. Então, o que seria? Tá? Um deles, por exemplo, é o título. Então, o que seria aqui título e identificação do autor? Seria uma capa. Né? Vocês façam uma capa ali com a questão do if, né, bonitinho. Vocês já devem ter utilizado em algum outro trabalho, alguma coisa parecida. A gente quer, então, uma capa bonitinha, que tenha, então, o título, a identificação de quem está fazendo, né, o assunto, as coisas assim. A gente vai pedir, então, que vocês façam um sumário, tá? É um item que a gente vai trabalhar em uma aula mais para frente. Então, assim, caso vocês não tenham visto algum conteúdo que a gente está solicitando aqui, vocês façam, né, vão fazendo o trabalho, vão produzindo com o que vocês conseguem, e a gente vai largando conteúdo e vocês vão adicionando coisas a mais. Tá? A ideia é que vocês vão construindo também ao longo das aulas, tá? Construindo o trabalho ao longo das aulas. Então, a gente pede que vocês coloquem um sumário, a gente pede que tenha, então, uma introdução. O que essa introdução vai conter, né? O que a gente... Ô, professor. Oi. Assim, ó, tem o trabalho, aquele que tem que colocar as figuras lá, né? Tem que ser exatamente aquelas figuras ou eu posso colocar outras figuras? Não, o ideal é que tu consiga colocar figuras dentro da atividade. A atividade é que tu consiga exercitar a parte de inserir algo, né, as figuras e as imagens. Não precisa ser a mesma imagem ou a mesma figura, mas tem que ser mais daquela forma, né, a imagem e a figura. Tá bom, então. Tá. Então, aqui, continuando, pessoal, a introdução, né, o que é a introdução? A introdução, ela contém a motivação do trabalho, né, por que vocês escolheram aquele assunto, né, a descrição do que o trabalho vai conter, o que é o assunto, né, um contexto, assim, mais ou menos. Tá? Então, chega a parte, então, do desenvolvimento, é realmente o trabalho, né, então, que o assunto que vocês escreveram, né, o que vocês estão pesquisando, né, então, vocês vão colocar ali o assunto de vocês, vão analisar os conteúdos e tudo mais. É o trabalho em si. E aí, então, a gente pede uma conclusão no final, que é, né, o que vocês entenderam daquela pesquisa que vocês fizeram. Tá? Esses são nomes, a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? São nomes que a gente sugere. Tá? Vocês podem colocar a introdução, colocar algum outro nome, dois outros nomes no meio do trabalho, e no final, na conclusão, não tem problema, tá? Os nomes não precisam ser exatamente desenvolvimento, por exemplo. Tá? Mas a gente quer que tenha uma estrutura assim, né? Que tenha uma introdução, que aí venha um outro tópico que tenha o trabalho, né? Podem haver subtópicos também, né? E a gente quer uma conclusão, então, que tenha algum outro tópico. Tá? Dentro desse trabalho, então, a gente pede que tenha pelo menos uma tabela, tá? E que tenham duas imagens. Como vai ser a tabela, o que vocês vão colocar dentro da tabela, é a critério de vocês. Tá? Utilizem da melhor forma possível. As imagens da mesma forma. Tá? A gente não coloca aqui restrição de como que a gente quer que a imagem esteja, qual o tamanho, sobre o que, nem nada. Tá? São imagens, então, que vão ser pertinentes à pesquisa de vocês. Então, vocês podem também utilizarem as imagens como for melhor. Querem colocar no início, no final, no meio, né, desde que ela não fique solta no trabalho. Não é só inserir uma imagem lá que não faz sentido nenhum. Né, ela tem que fazer sentido, então, para o resto do trabalho. Tá? Basicamente é isso. Então, aqui a gente tem alguns critérios que a gente vai avaliar, tá? Além de conter, né, tudo que a gente pediu. Então, a gente pediu alguns elementos aqui no trabalho, a gente quer que esses elementos estejam presentes, né? Além disso, então, a gente vai ver a clareza do conteúdo, né, não sim copiar e colar vários pedaços de texto da internet num arquivo e achar que é um trabalho bom, não, né, ele tem que fazer sentido,
É uma leitura, a gente tem que fazer uma leitura e entender o trabalho de vocês, né? Então, organizar o documento bem, aquela questão que a gente falou, que eu comentei das estruturas, né? Ter uma introdução, ter ali um desenvolvimento, né, do conteúdo e uma conclusão. Então, vocês iniciam o estudo, iniciam a pesquisa, né, iniciam falando de um assunto, vocês vão desenvolver ele ao longo do trabalho, e no final vocês vão chegar a alguma conclusão, né? Então, esse é um caminho normal, digamos assim, comum para o trabalho. A gente quer que essa organização exista, né? Então, assim, a profundidade também é um item que a gente vai analisar, né? O alinhamento com as diretrizes, que é o que eu comentei, que tenham os elementos que a gente solicita, né? Então, toda essa estrutura que a gente pede que contenha o trabalho de vocês, e a quantidade de recursos, assim, quanto mais recursos vocês utilizarem, né, quanto mais empenho vocês colocarem, mais bem avaliados vocês vão ser, né? Se uma pessoa que utiliza todos os elementos que a gente colocou aqui, né, que insere mais tabelas, às vezes, do que a gente pediu, vai inserir as imagens com, né, de uma forma excelente, deixou bem alinhado com o texto, todo o texto bem alinhado, né, justificado, que a gente já conversou com vocês, não deixar um texto alinhado à esquerda, um pedaço, alinhado à direita, um pedaço, né, aquele texto todo bonitinho. Então, essa quantidade de recursos empenhados, colocados, também gera uma avaliação melhor, tá? Então, é basicamente isso, é um artigo que a gente quer que vocês, com alguns elementos que a gente delimita. Esses elementos estão descritos aqui, tá? Vocês enxergam no Moodle lá, aqui, ó, tá? Ele tá assim para vocês, deixa eu trocar aqui a minha visão aqui. Para vocês está aqui embaixo, tá? Ele tem uma guia só trabalho. Então, tem a organização dos grupos, que a gente vai falar agora, tá? E tem a descrição. Clicando aqui em descrição, ele vai abrir esse documento que eu estava mostrando para vocês, tá? A gente vai colocar uma caixinha de dúvidas também aqui. Caso vocês tenham dúvidas referentes ao trabalho, vocês podem mandar mensagem num fórum ali, né? Ou também em privado, por e-mail, né? Ou mensagem aqui no Moodle também. Para mim e para a professora Fernanda. Dentro... Sim, sim, Albiri, é dentro do Moodle, tá? E eu pedi para desconsiderar aquela parte ali, eu esqueci de tirar, que estava colocado por e-mail, tá? Eu tenho um espaço ali. Eu tenho um modelo aqui, Guilherme, posso mostrar para eles com a capa, tudo. Ah, perfeito. Deixa eu tirar a apresentação. Cadê? Onde é que tá? Aqui. Aqui, ó. Tá aparecendo? Ainda não. Ah, carregando. Hã? Tá aparecendo? Não, sim. Tá aparecendo? Agora sim. É minha internet. Então, na verdade, aqui, ó, é um exemplo, né, de como fazer uma capa, né? Se ninguém tem ideia, né, de como faz uma capa. Então, aqui eu coloquei alguns elementos, tá? De como fazer uma capa, né? Que tem que ter o nome do instituto, o campus. Aqui, no caso, ela está com o exemplo do curso de mecânica, né? Vocês colocariam o curso técnico em administração, tá? Aqui no meio, no caso, ele veria o título do trabalho, sobre o que vocês estão falando, tá? Depois teria o nome de vocês, a turma, né? E aqui, no caso, os professores, eu e o professor Guilherme. E aí, aqui é o sumário que a gente vai mostrar para vocês ainda, tá? E aí, o exemplo, ó, uma introdução aqui, né, gente, ó, breve introdução. E aí, vem e começa, né, com os tópicos. Aqui, por exemplo, eu estou falando sobre o contexto de organização. E aí, o segundo tópico é aqui, por exemplo, 2, né? Aí, depois, fatores externos e internos. E aí, ele vem aqui, né, tal, os tópicos. E aí tem uma conclusão, acho que pede lá uma conclusão, tá? E aí depois vem só as referências. Basicamente é isso. Só que eu não coloquei as figuras, tá? Eu não coloquei as figuras e nem as tabelas. Mas eu acho que só no modelo ali, acho que dá para ajudar eles. Eu posso colocar lá depois no Moodle também, né, Guilherme? Sim, sim. Acho que ajuda bastante, né? Dá uma ideia inicial já, pelo menos, né? De como montar. Dá onde partir. É bem legal. Pessoal, vocês têm alguma dúvida?
alguma coisa que não ficou clara, né, na nossa explicação sobre o trabalho. A gente vai colocar lá para vocês se organizarem em grupos. A gente só não definiu ainda a quantidade de pessoas por grupo. Não sei o que tu acha, Fernando. Pois é, porque na verdade ali eu vi que entregaram o trabalho foram 7 ou 8 pessoas, né? E aqui hoje nós estamos com 11 menos 2, 9. Então nós temos umas 10 pessoas, é isso? Pois é, eu não sei como é que a gente vai, como a gente vai fazer. Ai, pois então, não sei. De repente de duplas? Ô, Sora, Oi. o primeiro trabalho ali não vai dar mais para entregar? Por que tu não entregou, Bruna? Não, Sora, não entreguei. Ah, pois é. Eu não sei, será que a gente abre uma exceção? Professora, eu também não consegui entregar, eu estava trabalhando. O que nós vamos Chego fazer da tarde. vida, né, Guilherme? Não sei. Pois é, né? Eu acho que a gente pode, né, alterar os prazos, assim, né? Mas daí, não sei, vou falar com o professor Guilherme, a gente vai pensar no caso de vocês. Vamos analisar ainda. O marido da Kathleen tá bravo. Eu não sei, né, Guilherme, o que a gente pode fazer, se a gente considera, dar mais um tempo, diminuir a nota, não sei. Eu acho Porque tem que vários fatores, né? eu acho que façam assim, meninas. Façam e nos enviem por e-mail, tá? Para mim e para o Fernando. E a gente vai ver se a gente vai considerar a nota cheia, uma nota parcial. A gente vai discutir entre a gente ainda, a gente dá uma olhada. Mas vai valer alguma coisa. Então façam que vai valer algum ponto. Tudo bem? A entrega do trabalho, Kathleen, até que dia que tu colocou lá? Deixa eu ver. Eu acho que é até o final das aulas, né? Isso, eu coloquei até 31, eu acho. 20 ou Tá 31. o e-mail de vocês. O e-mail, vamos botar ali os e-mails, peraí. Ele tá tudo no mudo, mas eu ponho aqui no chat, Bruna, peraí. Ó, vou colocar aqui, ó. Eu acabei fazendo o trabalho, só que na hora de entregar ali, eu não consegui entregar. Daí tá feito, é só mandar agora. Eu coloquei os e-mails meu e do professor Guilherme ali no chat. Ele tem lá no Moodle, né? Mas para facilitar a vida, a gente... Fernando, eu acho que, como tu comentou, acho que dado o número de alunos que estão vindo nas aulas, fazendo as atividades, a gente faz em dupla, né? É né? Rosto de vampiro. Eu acho que nós podemos fazer o trabalho em dupla, já que nós temos poucos alunos, né? Você tá com o teu microfone ligado. Tá, desligou. Pronto, Guilherme. Eu vou salvar aqui e eu vou abrir ali. Deixa eu salvar aqui. Tá, pessoal, olha só. Lá no Moodle, deixa eu mostrar, acho que é mais fácil, né? Okay. Dá para ver minha tela já? Sim. Tá. Aqui no trabalho, então na guia trabalho, tá? A gente tem aqui a organização dos grupos, tá? Vocês vão clicar aqui. Aqui vai ter, então, vários grupos para vocês escolherem e organizarem os grupos de vocês. Então, por exemplo, quero entrar no grupo A. Seleciona aqui em cima, ó, grupo A, tá? E dá um gravar em minha resposta. Então, uma vez que tu vai gravar a tua resposta, ele vai aparecer, ó, grupo A, os participantes. Então, assim, vocês podem se organizar nas duplas certinho, tá? Para mim e para a professora Fernanda, depois a gente conseguir saber, tá? Quais são as duplas, né? Além dos nomes dos trabalhos, a gente consegue organizar um Moodle melhor, assim, tá? Então, se organizem por aqui e coloquem aqui. Tá? Vocês podem, por exemplo, remover, ó, quero remover minha resposta.
né? Tira aqui, ou quero ir para outro grupo, grupo B, né? Podem dar um gravar e remover aqui e se organizando, tá? Eu peço que vocês se organizem aqui para ficar mais fácil para mim, para o professor Fernando conseguir distribuir as notas, organizar as entregas, tá? Facilita a nossa vida. Que era isso, pessoal. Ficou alguma dúvida sobre o trabalho, sobre a organização, de como formar as duplas, sobre o conteúdo da aula de hoje ou da aula passada? Alguma coisa? Ou só aquele silêncio padrão, assim? Por mim, tá tudo tranquilo. Bom. Beleza, então, pessoal. Da minha parte era isso. Queria agradecer a presença de vocês. Se a Fernanda tem alguma consideração também para fazer da aula de hoje. Não, acho que é isso. O que quer dizer? Até quando que é a data? É até o último dia de aula, né? O trabalho, né? Isso, aham. Último dia de aula, só para a gente tem que combinar ainda. cair no aula. Hã? Essa é uma coisa, a gente vai fazer aula síncrona no dia 30? Ou a gente combina com o pessoal aqui, passa para um outro dia, ou faz uma aula síncrona? Deixa gravar. Dia 30 é véspera de, né? Véspera do ano novo. O que vocês acham, gente? E vocês preferem, pessoal, que a gente deixe uma aula gravada já sobre o conteúdo, para vocês assistirem a aula, a gente pode liberar um pouco antes a aula, para vocês assistirem antes, ou depois, depois acho que fica mais complicado, né? Vocês podem assistir antes, né, e fazer as atividades, ou vocês querem ter o encontro, assim, síncrono que a gente está fazendo agora, no dia 30? O que fica melhor para vocês? Não falem todos juntos que a gente não consegue entender. Fernando, devagar, é muita gente falando ao mesmo tempo. Fala de novo, Sora, que eu dei uma saidinha ali. O que é? Olha ali, ó. O Bruna te entregou. Não é, Sora, é que eu tive que atender minha guriazinha aqui que pediu pão. Não, o que a gente comentou é assim, Bruno, se vocês preferem que a gente tenha um encontro presencial, que a gente está tendo, presencial não, síncrono que a gente está tendo agora, né, todo mundo junto na sala no dia 30, agora, daqui a 2 quarta-feiras, né, acho que é, ou se vocês preferem que a gente deixe a aula gravada, né, a gente libera um pouco antes ali, vocês podem assistir alguns dias antes, ou no dia 30 também, se for melhor, mas a gente deixa gravado e vocês assistem quando vocês quiserem. Então, essa a gente perguntou para vocês, o que vocês preferem, ter o encontro ou ter a aula gravada no dia 30? Eu não sei, mas para mim eu acho melhor uma aula gravada, né? Porque tem gente que geralmente vai viajar, né? Não sei. Isso. Temos um voto para a aula gravada e temos um voto para a aula ao vivo. E o resto? Tá empatados. O João disse que é melhor ser gravado. A Kathleen, eu trabalho dia 30 até as 21 barra. Eu prefiro gravada, professora, porque eu não vou estar aí, eu vou estar viajando. Então vamos... Posso fazer antes aí o trabalho. Legal. Então acho que gravado venceu, né, Fernanda? Vamos gravar. Gravado venceu. Tá certo. Tá, beleza. Então combinado, então, pessoal. Acho que era isso. Então tá, agora nós vamos poder ver se o Grêmio perdeu, ganhou, sei lá. Não fala isso. Não sei. Então tá, era isso, gente. Abraço. Acho Então que tá, acabou. pessoal. Abraço, até mais. Isso. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado pela presença. Chamada, é verdade. Fernando, tem um formulário? Tenho, eu ia esquecendo. Eu também ia esquecer. Estava com ele aberto aqui, ainda bem que a Tayane lembrou. Ai, meu pai, cadê aqui? Aí, está no detalhe. Tem uns que estavam ali online que saíram, né? Eu acho que foi o Fábio e... Não lembro quem mais.
Nós estávamos em 11. Acho que o Alberi não. Ele tá, e o João também. Silvana, Vanessa, a Kathleen. Quem A que era? Suelen não tá mais, estava no início. Era o Fábio e... A Suelen, eu acho também. Ah, Suelen, isso aí. Esses dois caíram, Suelen e Fábio. Vou colocar o nome deles lá. Beleza, pessoal, quem assinar a chamada lá, quem preencher lá, pode ir saindo já, tá? Tá liberado. Obrigado pela presença na aula de hoje. Aqui, tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alberi. Como é que tá o formulário lá, Fernando? Falta quem respondeu. Deixa eu ver quem falta. Bruna respondeu, Bruna? Deixa eu ver. A Bruna não respondeu. Estou respondendo, só um pouquinho. Tá bom. E o João já respondeu? Então já. A Kathleen, a Alberi, Tayane, Vanessa, Sueli, coloquei o nome dela, Silvana e o João Batista responderam. Falta a Bruna. Aí, Bruninha, fechou. Isso, né? Então tá, até mais. Mas, Tchau. boa noite. Tchau, tchau, pessoal.